partir, não choro mais porque agora estou feliz, pois posso entender. Melhor é perder um amor que nunca tramar com alguém. Se doce foi um amor e o sonho não se realizou, vale a pena ter amado alguém. Vale a pena ter amado alguém. As lágrimas que choram te ajudarão a ver que um coração quebrado pode ensinar tanto a você. Oh, desponta e a noite ele desfaz. O amor de novo virá, trazendo a sua paz. Melhor é perder um amor que nunca tramar com alguém. Se doce foi o amor e o sonho não se realizou, vale a pena ter amado alguém. Vale a pena ter amado alguém. Cada momento de amor compensa toda dor. Não tenha medo de, não retenha por temor. Apenas abra sua vida e dê de si pra receber. É só recomeçar. Se no amor você quer, melhor é perder um amor que nunca tramar com alguém. Se doce foi o amor e o sonho não se realizou, vale a pena ter amado alguém. Vale a pena ter amado alguém. Que canção emocionante e tão verdadeira. Pois é melhor perder um amor do que nunca ter amado alguém. Agora eu espero que essa história seja um consolo para qualquer um de vocês que talvez tenham perdido um amor, esteja se sentindo um pouco só nesse momento e com o coração partido. George Matheson era um jovem compositor cristão. Ele estava profundamente apaixonado e logo iria se casar, quando seu médico o informou que ele estava perdendo a visão e que em 6 meses estaria cego. Logicamente, isso lhe partiu o coração. Mas ele não achou que seria justo esconder o fato de sua noiva, sem dar a ela uma chance de escolher se ainda queria se casar com ele. Então, ele foi à casa dela aquela noite e sentaram-se no sofá de mãos dadas, conversando sobre isso ou aquilo, até que finalmente ele criou coragem para contar-lhe. Querida, eu tenho más notícias para te dar. O médico me disse que até o dia do nosso casamento eu estarei completamente cego. De repente, ele sentiu adormecer e perder a força. Então, friamente, fria como gelo, ela largou sua mão, ao se virar e desabar em lágrimas, e disse: "Oh, eu sinto muito, George, mas sabe, eu jamais poderia ser casada com um homem cego." Se sentindo acabado e destruído, com seu mundo todo em pedaços, ele caminhou de volta à sua casa
onde se sentou só em sua mesa, pensando que a única coisa que lhe restava no mundo inteiro era Jesus. Então ele tomou uma folha de papel e sua velha pena e escreveu um maravilhoso hino que o fez famoso e tem sido desde então um conforto para milhões de pessoas. Oh, amor que não vai me deixar. E aquele amor do qual ele falava era Jesus. Oh, amor que não vai me deixar. Descanso minha alma exausta em você. A vida que te devo de volta quero te dar, para que nas profundezas do seu mar, mais rica e mais cheia possa ser. Através dessas provas e sofrimentos de amor, nós concluímos quais são os verdadeiros valores da vida e quais as coisas que são mais importantes. Nós aprendemos que não importa o que aconteça, Jesus está sempre conosco e ainda nos ama e se preocupa conosco. Quando tudo mais tiver passado, nós ainda teremos Jesus. Quando tudo mais tiver acabado, ainda haverá Jesus. Quando todos os outros nos abandonarem, nós ainda teremos Jesus. Quando mais nada nos sobrar, ainda haverá Jesus. Quando o mundo todo não tiver mais nada, nós ainda teremos Jesus. Jesus é tudo o que nós realmente precisamos. Sabe, não há uma pessoa no mundo que não passe por provas, tentações, testes e tribulações. Mas é como você maneja cada situação que faz toda a diferença. Essa é a maior vitória de todas. Quando você parece estar derrotado, mas mesmo assim confia no Senhor. Esta deve ser a coisa maior e mais agradável de todas para Deus. O fato de que mesmo quando parecia que você estava perdido, derrotado, e você falhou, mas ainda assim você confia nele do mesmo jeito, como Jó na Bíblia, que disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Você mostrou fé frente ao desastre, fé frente à agonia, fé frente à morte. Sorrir tão doído, sorrir mesmo se ferido. Se uma nuvem cinza te abraça, tudo passa. Se você sorrir da tristeza, sorria e tenha certeza que amanhã o sol virá brilhar. Você nasceu rosto com riso, esconda a dor com um sorriso. Quando aquelas lágrimas quiserem rolar, é a hora de continuar. Sorria, de que adianta chorar? Sua vida ainda vai florir se você sorrir. Acredite ou não, foi o famoso comediante do cinema mudo, Charlie Chaplin, que escreveu esta canção. Mesmo que o seu coração doa, sorria. Bem, dizem que a separação é uma doce tristeza.
E estas poucas linhas a seguir têm sempre sido um grande conforto para mim, em tempos em que meu coração doía por ter que dizer adeus a alguém que eu amava. Será que Jesus se importa comigo quando tive de dizer adeus aos que na terra são mais queridos para mim? Quando meu coração está doído, quase partido, será que Ele me vê sofrer assim? Eu sei que Ele vê. Ele se importa comigo. E seu coração é tocado com a minha dor. Embora pesados sejam os dias e as noites longas, vazias, eu sei que se importa comigo o meu Salvador. Esta é uma emocionante história verídica. Eu tinha um amigo que era muito feliz com sua bela mulher e sua doce filhinha de 3 anos. Mas de repente, o sofrimento entrou em sua casa quando sua jovem esposa morreu num acidente de automóvel. E parecia que toda a luz havia desaparecido da vida dele para sempre. Na noite após o funeral, o jovem pai estava colocando a sua filhinha para dormir e com os dedos desajeitados tentava abotoar a sua pequena camisola, quando de repente as luzes se apagaram na casa toda. Ele suspeitou que um fusível deveria ter queimado no porão. Então ele disse à menina: "Olha, o papai volta já. Fica deitadinha e bem quieta me esperando aqui, tá?" Mas ela, com medo de ser deixada sozinha no escuro, implorou para ser levada com ele. Então o pai a pegou no colo e se dirigiu pelos corredores e pela escada abaixo. A menina se aconchegou nos braços do pai por um tempo. Mas quando eles entraram no porão, ela o agarrou no pescoço com força e disse: "Está tão escuro, mas eu não estou com medo, porque o meu papai está aqui." Um soluço estremeceu todo o corpo daquele homem. Ele enterrou sua face nos cabelos da sua filha e chorou. E disse: "Querida, está escuro mesmo. Mas eu também não estou com medo, porque o meu pai está aqui." Eis aqui uma pequena e linda meditação chamada Pegadas na Areia, que se tem tornado bem popular nos últimos anos. Certa noite, um homem teve um sonho. Ele sonhou que estava caminhando ao longo de uma praia com o Senhor. Cruzando o céu, apareceram cenas da sua vida. Para cada cena, ele notou 2 pares de pegadas na areia. Um pertencia a ele, o outro ao Senhor. Quando a última cena da sua vida passou à sua frente, ele olhou para trás, para as pegadas na areia, e notou que muitas vezes ao longo do caminho da sua vida, só havia um par de pegadas. Ele também notou que isso acontecia nos momentos mais baixos e tristes da sua vida. Isso realmente o perturbou e ele questionou ao Senhor a respeito. "Senhor, você disse que uma vez que eu decidisse seguir você, você andaria comigo todo o caminho. Mas eu notei que nos momentos mais turbulentos da minha vida, há apenas um par de pegadas.
Eu não compreendo por quê. Porque quando eu mais precisei de você, deixou. O Senhor respondeu: meu filho, minha preciosa criança, eu amo você e nunca o deixaria. Durante os seus tempos de maiores testes e sofrimentos, quando você vê apenas um par de pegadas na areia, foi aí que eu carreguei você. Jesus promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei nem te desampararei. Mesmo nas horas mais escuras e atribuladas, o Senhor é sempre um amigo que fica mais perto do que um irmão. Bem, este é um bom momento para eu ler algumas das mais confortantes palavras de amor jamais escritas. Um trecho que tem trazido conforto e coragem a incontáveis milhões de pessoas através dos 3.000 anos, desde que foi escrita pelo grande escritor de Salmos, o rei Davi. Talvez você já tenha adivinhado que eu vou ler para você o Salmo 23 da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Às vezes as tristezas, os desencorajamentos, os desapontamentos desta vida podem pesar demais em nossos corações. Quando as coisas simplesmente não dão certo, ou quando sofremos derrotas pessoais ou perdas, às vezes o desgaste de tudo isso nos faz pensar se alguma coisa do que fazemos realmente vale a pena. Bem, quando nós estamos realmente por baixo e realmente desencorajados, o panorama à nossa frente não parece muito brilhante. Mas é especialmente em momentos de testes como estes que nós devemos continuar a confiar na palavra de Deus e em suas promessas. O choro pode durar uma noite, a Bíblia diz, mas a alegria vem pela manhã. Aquela manhã gloriosa do céu que virá depois das sombras e da noite desta vida. Então mantenha seus olhos no Senhor e na maravilhosa promessa do céu por vir. Isso vai te ajudar a suportar esses fardos e provas que você está passando agora. Quando você se der conta que eles existem apenas por um momento, só por um pouco de tempo. Porque logo todos os desapontamentos, os sonhos perdidos, as experiências profundas e escuras serão esquecidos e apagados como um pesadelo, quando aquela gloriosa manhã do céu despontar. Não haverão mais lágrimas, nem dores, não haverá mais morte, nem tristeza, não haverão corações partidos, nem desencorajamento.
pois amanhã virá e as trevas. A Bíblia nos fala de um lindo mundo esperando por nós depois deste. Um lugar mais maravilhoso do que qualquer uma das nossas mais maravilhosas fantasias. Na verdade, a cidade celestial, o lar de todos os cristãos salvos de todos os tempos, é tão espetacular, tão sensacionalmente linda, tão estupenda, que é quase impossível de se descrever. Será que você pode visualizar um mundo sem mais morte, sem mais dor ou medo, sem mais tristezas ou lágrimas ou doenças? Um mundo onde tudo é alegria e prazer. Uma sociedade onde todos trabalham juntos em harmonia, cooperação e amor. Um lugar maravilhoso assim está quase além da nossa capacidade de imaginação, não é mesmo? Como a Bíblia diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não entraram na imaginação dos homens são as maravilhas que Deus preparou para os que o haverão todos os prazeres e excitamentos que você jamais experimentou na terra, só que muito, muito melhores. A beleza do amor, as emoções do sexo, as alegrias das crianças, os desafios de novos horizontes, a realização de novas tarefas, até mesmo a aventura de pioneirar novos mundos. Todos os desejos de cada coração se tornarão realidade naquela cidade celestial. E cada emoção, cada excitamento, cada lindo amor ou trabalho inspirante que você já ouviu falar e sempre quis ter nesta vida, mas nunca foi capaz, serão seus naquela região celestial. Sentimos aqui
Parece ser um lugar maravilhoso, não é mesmo? Bem, você sabe com certeza se poderá entrar nessa maravilhosa cidade celestial? A Bíblia diz que só os salvos entrarão nela. Você sabe como se faz para estar salvo? A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do pecado e da morte espiritual. E salvo para uma nova vida de paz e alegria no céu. Apenas faça comigo esta oração. Apenas repita comigo. Querido Jesus, quero ser uma parte desse maravilhoso mundo de amor agora mesmo e para sempre. Por favor, me perdoe por meu egoísmo e a minha falta de amor. E por tudo de errado que eu tenho feito. E por favor, entre no meu coração e me encha com seu amor. No nome de Jesus. Amém. Agora que Jesus vive no seu coração, você pode ter a certeza de que a mansão celestial que Jesus prometeu aos seus filhos, assim como todos os prazeres do paraíso, serão seus. Até aquele dia, no entanto, faça bravamente o trabalho que Ele te chamou para fazer nesta terra. E não deixe que os desapontamentos desta vida te derrubem. Você tem uma maravilhosa vida com Jesus à sua espera, incluindo o céu, o conforto máximo e a máxima recompensa. Se você quiser mais fitas e publicações inspiradoras, escreva-nos hoje mesmo para o endereço na caixa da fita. Deus te abençoe. Nós te amamos. Você, a perda de alguém que você já sentiu que as cargas, as preocupações, os desapontamentos da vida são pesados demais para você? A perda de alguém que você ama lhe encheu de tristeza? Os problemas com seu marido ou sua mulher, seu namorado ou namorada, estão ameaçando destruir o seu relacionamento? Ou será que algum acidente ou doença séria deixou você com medo ou deprimido? Ou seus amigos ou colegas lhe falharam ou lhe traíram quando você mais precisava deles? Será que dificuldades financeiras e pressões econômicas o enchem de incertezas e desespero? Ou as preocupações com as crianças ou membros de sua família lhe alarmaram e o fizeram passar noites sem dormir? Se você está passando por um período de dificuldades, duros problemas ou crise pessoal de qualquer espécie, as histórias, os poemas, os provérbios e as canções nesta fita são para você. Eles lhe darão um encorajamento nas horas de testes, coragem ao enfrentar adversidades e paz no meio da tempestade. No meio da tempestade, se você chora pelas vezes que tentou, e você dizer por que chorou, você viu
meio tanta dor e tristeza, que do futuro nem tem certeza, mas pode ter paz no meio da tempestade. Você encontra paz no meio da tempestade. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. E amor vai encontrar quando seu mundo inteiro desabar. Você encontra paz no meio da tempestade. Às vezes eu sinto que você sente, e meu coração vai à procura de algo real e permanente. Então o amor dele vem a mim e me faz sentir assim. Paz no meio da tempestade. Você encontra paz no meio da tempestade. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. Essa canção me faz lembrar daquela pintura que ganhou um concurso onde os artistas deveriam ilustrar a paz. A maioria deles inscreveu no concurso quadros retratando calmas cenas do campo, total e absoluta quietude. Bem, esta é uma forma de paz, mas a mais difícil maneira de se ter paz estava retratada no quadro que ganhou o primeiro prêmio. E esta foi a pintura de uma ruidosa e arrasadora cachoeira, um rio em toda a sua fúria. Mas, num fino galho de árvore que avançava sobre a correnteza, estava um lindo e pequeno ninho, com um passarinho dentro dele, suavemente cantando, cheio de paz, apesar de toda a tempestade que o rodeava. É aí que a sua fé está estada, no meio da tempestade. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. E a amor vai encontrar quando seu mundo inteiro desabar. Você encontra paz no meio da tempestade. Sabe, uma das coisas mais confortantes e que mais lhe encorajam quando você está passando por horas tempestuosas é se lembrar de que o seu Pai Celestial ama você e está em total e absoluto controle da sua vida e nunca vai permitir que nada aconteça a você, que é filho ou filha dele, que não seja para o seu bem. Aqui está uma história verídica que lindamente ilustra esse ponto. Numa gelada manhã de inverno, uma frota de pesca partiu de um pequeno porto na costa leste do Canadá. Mas à tarde, uma tarde surgiu e ao cair da noite, nenhum dos barcos da frota havia encontrado o caminho de volta ao porto. Durante toda a noite, as esposas, mães, filhos e namoradas caminhavam de um lado para o outro, na praia varrida pelo vento, apertando as suas mãos em preocupação e clamando a Deus que salvasse os seus amados perdidos. Para aumentar o horror da situação, uma das casas se incendiou, e como todos os homens da vila haviam ido para o mar, foi impossível apagar o incêndio e salvar a casa. Mas, quando amanheceu, para a alegria de todos, toda a frota havia retornado em segurança ao porto. Mas havia um rosto que trazia os traços do desespero. A esposa do homem cuja casa havia sido consumida pelo fogo. Ao encontrar seu marido, ela chorou: "Oh, querido,
Nós estamos arruinados. Nossa casa, com tudo que havia dentro, foi destruída no incêndio. Mas, para sua surpresa, o marido exclamou: graças a Deus por esse incêndio. Foi a luz da nossa casa em chamas que guiou toda a frota de volta ao porto. Você vai descobrir que a promessa de Deus na Bíblia é verdadeira, quando Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que seja. Às vezes pode não parecer muito bom na hora, mas Deus frequentemente consegue as suas maiores vitórias através de supostas derrotas. De 1000 coisas que venham a acontecer na vida de um cristão, não são 999 que contribuem juntamente para o bem, mas 999 mais uma. Portanto, mesmo que você não entenda sempre exatamente o porquê de você atravessar escuros períodos de depressão, e você não vê como jamais possa sair dele, esteja certo de que Deus sabe que o bem virá. Ou Ele jamais permitiria que essas coisas acontecessem a você. Estou certo de que você tem visto que a vida está frequentemente cheia de novos desafios e exigências, perante os quais você pode às vezes não se sentir forte o bastante, capaz o bastante ou corajoso o bastante para enfrentar. A Bíblia diz: jogue o seu fardo sobre o Senhor e Ele o sustentará. Deus jamais lhe dará uma carga mais pesada do que você é capaz de carregar. Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Ele conhece a sua estrutura. Ele se lembra que você não é nada além de pó. Quando Deus permite que uma carga venha sobre você, Ele porá os braços dele por baixo de você para ajudar a carregá-la. E com a força de Deus por trás de você, e com o amor dele dentro de você, e os braços dele por debaixo de você, mais do que preparado para os dias que estão à sua frente. Eu sei que às vezes você sente que não sabe como vai conseguir seguir em frente. Mas lembre-se, Ele sempre pode fazer por você. Quem fez os montes, quem fez o ar, quem faz os rios correrem pro mar, quem fez a lua que com as estrelas se tem. Alguém maior do que eu e você, quem fez o perfume pra flores alar e escreveu melodias pro canário cantar, e manda a chuva pra terra umedecer. Alguém maior do que eu e você, Ele é a luz na estrada escura, te fazendo companhia.
sem desanimar. Quem me dá coragem para continuar? Quem me dá fé que jamais vai morrer? Maior do que Alguém maior do que Uma das maiores e eternas perguntas da vida é: por que Deus permite o sofrimento? Apesar de podermos entender muitas das razões através da leitura da palavra de Deus e através da oração, nós provavelmente nunca saberemos todas as respostas até chegarmos ao céu, pois existem algumas coisas que nós não entenderemos até que as vejamos como Deus as vê. Uma de minhas histórias favoritas, que ilustra isto muito bem, é a história do Dr. Henry Moore, quando ele visitou uma mina de carvão logo após uma terrível explosão subterrânea. Na entrada da mina havia uma grande e desesperada multidão, entre os quais estavam os parentes dos trabalhadores que estavam soterrados. É bem difícil, ele disse, para nós entendermos por que Deus permitiria que tal terrível tragédia acontecesse. Mas eu tenho em casa um velho marcador de livros que a minha mãe me deu. Ele é feito de seda e quando eu olho para o marcador pelo avesso, eu não vejo nada além de uma massa de fios, todo embaraçado. E parece que está tudo errado. Alguém pensaria que a pessoa que o fez não sabia o que estava fazendo. Mas, quando eu viro o marcador e olho para ele do outro lado, do lado certo, eu vejo lindamente bordadas as palavras: Deus é amor. Nós estamos olhando para isso hoje, ele assegurou às pessoas do errado. Algum dia, nós veremos tudo isso de um outro ponto de vista. E aí, nós vamos entender. Sim, Deus sempre tem um propósito e um plano para o sofrimento, mesmo que nós não possamos vê-lo logo. Às vezes, os seus caminhos não se podem decifrar. E nós temos apenas de confiar que Deus, no que quer que Ele faça, Ele o faz em amor. E que se nós não o compreendemos agora, nós iremos compreender mais tarde. Temos que confiar nele, pois Ele sabe o que faz. Está chovendo, florzinha? Então fique contente. O sol demais te secaria. Ele brilhará novamente. É verdade, negras nuvens fazem tudo estar escuro. Mas por trás de cada uma brilha o azul mais puro. Estás desgastado, coração? Então se alegre pela dor. Na tristeza, doces virtudes crescem como a flor. Deus vê você e logo o sol estará a seu lado. O seu perfeito trabalho tiverem terminado. Acredite ou não, embora não pareça ser assim, problemas, testes e tribulações são bons para nós. Às vezes eles acontecem só para pôr-nos perto do Senhor. Às vezes, eles acontecem para nos aproximar mais de alguém.
Às vezes eles acontecem para nos manter humildes. Às vezes eles acontecem para nos fazer orar. Há toda uma série de boas razões para termos problemas e tribulações. Sabe? Tribulações são bons para nós. Às vezes eles acontecem só para pôr-nos perto do Senhor. Às vezes, eles acontecem para nos aproximar mais de alguém. Às vezes eles acontecem para nos manter humildes. Às vezes eles acontecem para nos fazer orar. Há toda uma série de boas razões para termos problemas e tribulações. Sabe, a dor e o sofrimento trazem muitos benefícios e bênçãos escondidas em nossas vidas. Eles amaciam os nossos corações para que possamos ter amor, compaixão e compreensão para com os outros. É para isso que existe o sofrimento. Carga das preocupações. Você alguma vez já sentiu que as cargas das preocupações, os desapontamentos da vida são pesados demais para você? A perda de alguém que você ama lhe encheu de tristeza? Os problemas com seu marido ou sua mulher, seu namorado ou namorada, estão ameaçando destruir o seu relacionamento? Ou será que algum acidente ou doença séria deixou você com medo ou deprimido? Ou os seus amigos ou colegas lhe falharam ou lhe traíram? Precisava deles? Será que dificuldades financeiras e pressões econômicas o enchem de incertezas e desespero? Ou as preocupações com as crianças ou membros de sua família lhe alarmaram e o fizeram passar noites sem dormir? Se você está passando por um período de dificuldades, duros problemas ou crise pessoal de qualquer espécie, as histórias, os poemas, os provérbios e as canções nesta fita são para você. Eles lhe darão encorajamento nas horas de testes, coragem ao enfrentar adversidades e paz no meio da tempestade. Se você chora pelas vezes que tentou, e você tenta esquecer porque chorou, você viu tanta dor e tristeza que do futuro nem tem certeza, mas pode ter paz no meio da tempestade. Você encontra paz no meio da tempestade. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. E amor pra encontrar quando seu mundo inteiro te levar. Você encontra paz no meio da tempestade. Às vezes eu sinto que você sente, e meu coração vai à procura de algo real e permanente. Então amor dele vem a mim e me faz sentir assim, paz no meio da tempestade. Você encontra paz no meio da tarde. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. Essa canção me faz lembrar daquela pintura que ganhou um concurso onde os artistas deveriam ilustrar a paz.
A maioria deles inscreveu no concurso quadros retratando calmas cenas do campo. Total e absoluta quietude. Bem, esta é uma forma de paz. Mas a mais difícil maneira de se ter paz estava retratada no quadro que ganhou o primeiro prêmio. E esta foi a pintura de uma ruidosa e arrasadora cachoeira. Um rio em toda a sua fúria. Mas, num fino galho de árvore que avançava sobre a correnteza, estava um lindo e pequeno ninho, com um passarinho dentro dele, suavemente cantando, cheio de paz, apesar de toda a tempestade que o rodeava. É aí que a sua fé é testada, no meio da tempestade. No meio da tempestade, pode ter esperança quando nada mais parece verdade. E aí eu vou pra encontrar, quando se aguarda inteiro desabar, você encontra paz no meio da tempestade. Sabe, uma das coisas mais confortantes e que mais lhe encorajam quando você está passando por horas tempestuosas é se lembrar de que o seu Pai Celestial ama a você e está em total e absoluto controle da sua vida e nunca vai permitir que nada aconteça a você, que é filho ou filha dele, que não seja para o seu bem. Aqui está uma história verídica que lindamente ilustra esse ponto. Manhã de inverno, uma frota de pesca partiu de um pequeno porto na costa leste do Canadá. Mas à tarde, uma tremenda tempestade surgiu e ao cair da noite, nenhum dos barcos da frota havia encontrado o caminho de volta ao porto. Durante toda a noite, as esposas, mães, filhos e namoradas caminhavam de um lado para o outro, na praia varrida pelo vento, apertando as suas mãos em preocupação e clamando a Deus que salvasse os seus amados perdidos. Para aumentar o horror da situação, uma das casas se incendiou e, como todos os homens da vila haviam ido para o mar, foi impossível apagar o incêndio e salvar a casa. Mas, quando amanheceu, para a alegria de todos, toda a frota havia retornado em segurança ao porto. Mas havia um rosto que trazia os traços do desespero. A esposa do homem cuja casa havia sido consumida pelo fogo. Ao encontrar seu marido, ela chorou. "Oh, querido, nós estamos arruinados. Nossa casa, com tudo que havia dentro, foi destruída no incêndio." Mas, para sua surpresa, o marido exclamou: "Graças a Deus por esse incêndio. Foi a luz da nossa casa em chamas. Frota de volta ao porto." Você vai descobrir que a promessa de Deus na Bíblia é verdadeira quando Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que seja. Às vezes pode não parecer muito bom na hora, mas Deus frequentemente consegue as suas maiores vitórias através de supostas derrotas. De 1000 coisas que venham a acontecer na vida de um cristão, não são 999 que contribuem juntamente para o bem, mas 999 mais uma. Portanto, mesmo que você não entenda sempre exatamente o porquê de você atravessar escuros períodos de depressão, e você não vê como jamais possa sair deles, esteja certo de que Deus sabe que o bem virá. Ou Ele jamais permitiria que essas coisas acontecessem a você.
Estou certo de que você tem visto que a vida está frequentemente cheia de novos desafios e exigências, perante os quais você pode, às vezes, não se sentir forte o bastante, capaz o bastante, ou corajoso o bastante para enfrentar. A Bíblia diz: jogue o seu fardo sobre o Senhor e Ele o sustentará. Deus jamais lhe dará uma carga mais pesada do que você é capaz de carregar. Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Ele conhece a sua estrutura. Ele se lembra que você não é nada além de pó. Quando Deus permite que uma carga venha sobre você, Ele porá os braços dele para ajudar a carregá-la. E com a força de Deus por trás de você, e com o amor dele dentro de você, e os braços dele por debaixo de você, você está mais do que preparado para os dias que estão à sua frente. Eu sei que às vezes você sente que não sabe como vai conseguir seguir em frente. Mas lembre-se, Ele sempre pode fazer por você. Quem fez os montes, quem fez o ar, quem faz os rios correrem pro mar, quem fez a lua que faz estrelas se ver. Alguém maior do que eu e você, quem fez o perfume pra flor exalar e escreveu melodias pro canário cantar, quem manda a chuva pra terra umedecer. Alguém maior do que eu e você. Ele é a luz na estrada escura, te fazendo companhia. Com muito amor vai te guiando, assim como me guia. Se estou cansada e penso em desanimar, quem me dá coragem para continuar, e quem me dá fé que jamais vai morrer. Alguém maior do que eu e você. Ele é a luz na estrada escura, te fazendo companhia. Com muito amor vai te guiando, assim como me guia. Estou cansada e penso em desanimar, quem me dá coragem para continuar, quem me dá fé que jamais vai morrer. Alguém maior do que eu. Alguém maior do que E você. Uma das maiores e eternas perguntas da vida é: por que Deus permite o sofrimento? Apesar de podermos entender muitas das razões através da leitura da palavra de Deus e através da oração, nós provavelmente nunca saberemos todas as respostas até chegarmos ao céu, pois existem algumas coisas que nós não entenderemos até que as vejamos como Deus as vê. Uma de minhas histórias favoritas, que ilustra isto muito bem,
É a história do Dr. Henry Moore, quando ele visitou uma mina de carvão logo após uma terrível explosão subterrânea. Na entrada da mina havia uma grande e desesperada multidão, entre os quais estavam os parentes dos trabalhadores que estavam soterrados. É bem difícil, ele disse, para nós entendermos por que Deus permitiria que tal terrível tragédia acontecesse. Mas eu tenho em casa um velho marcador de livros que a minha mãe me deu. Ele é feito de seda e quando eu olho para o marcador pelo avesso, eu não vejo nada além de uma massa de fios, tudo embaraçado. E parece que está tudo errado. Alguém pensaria que a pessoa que o fez não sabia o que estava fazendo. Mas, quando eu viro o marcador e olho para ele do outro lado, do lado certo, eu vejo lindamente bordadas as palavras: Deus é amor. Nós estamos olhando para isso hoje, ele assegurou às pessoas, do lado errado. Algum dia nós veremos tudo isso de um outro ponto de vista. E aí nós vamos entender. Sim, Deus sempre tem um propósito e um plano para o sofrimento, mesmo que nós não possamos vê-lo logo. Às vezes os seus caminhos não se podem decifrar. E nós temos apenas de confiar que Deus, no que quer que Ele faça, Ele o faz em amor. E que se nós não o compreendemos agora, nós iremos compreender mais tarde. Temos que confiar nele, pois ele sabe o que faz. Está chovendo, florzinha? Então fique contente. O sol demais te secaria. Ele brilhará novamente. É verdade, negras nuvens fazem tudo estar, mas por trás de cada uma brilha o azul mais puro. Estás desgastado, coração? Então se alegre pela dor. Na tristeza, doces virtudes crescem, como na chuva uma flor. Deus vê você e logo o sol estará a seu lado, quando as nuvens, o seu perfeito trabalho, tiverem terminado. Acredite ou não, embora não pareça ser assim, problemas, testes e tribulações são bons para nós. Às vezes eles acontecem só para pôr-nos perto do Senhor. Às vezes, eles acontecem para nos aproximar mais de alguém. Às vezes eles acontecem para nos manter humildes. Às vezes eles acontecem para nos fazer orar. Há toda uma série de boas razões para termos problemas e tribulações. Sabe? E tribulações são bons para nós. Às vezes eles acontecem só para pôr-nos perto do Senhor. Às vezes, eles acontecem para nos aproximar mais de alguém. Às vezes eles acontecem para nos manter humildes. Às vezes eles acontecem para nos fazer orar. Há toda uma série de boas razões para termos problemas e tribulações. Sabe, a dor e o sofrimento trazem muitos benefícios e bênçãos escondidas em nossas vidas. Eles amaciam os nossos corações para que possamos ter amor, compaixão e compreensão para com os outros.
É para isso que existe o sofrimento. É feito para ser uma fonte de força para você, para equipá-lo para dar essa força para os outros. 2 Coríntios 1:4 diz que nos consola da nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Você vê, Deus apenas não nos consola para que sejamos consolados, mas para nos fazer consoladores. Quando o mundo parece louco e seus amigos tão poucos, há alguém que cuida de você. Se seus olhos estão molhados, seu coração está quebrado, há alguém que cuida de você. Alguém que se importa, alguém que conforta sua vida quando ninguém mais vier. Do céu ele descerá pra seu pranto secar. Você é dele e ele cuida de você. Quando vierem seus desalentos e é triste cada momento, há alguém que cuida de você. Se você quer um amigo assim, um amigo até o fim, existe alguém, um amigo pra você. Alguém que se importa, alguém que conforta sua vida quando ninguém mais vier. Do céu ele descerá pra seu pranto secar. Você é dele, ele cuida de você. Alguém que se importa, alguém que conforta sua vida quando ninguém mais vier. Do céu ele descerá pra seu pranto secar. Você é dele e ele cuida de você. Você é dele e ele cuida de você. É verdade que às vezes nós possamos ser tentados a nos sentir tristes, desencorajados, porque parece que Deus não respondeu nossa oração. Nessas horas, eu penso na história contada pelo escritor Francis E. Seward. Certo fim de tarde, querendo ficar sozinho, eu entrei numa estranha catedral e me sentei em silêncio e na penumbra. Era um lugar triste aquela hora. E se eu não soubesse que estava numa casa de Deus, eu nem teria gostado de estar ali. As janelas, principalmente, traziam um mau presságio. Nesse ponto, um dos empregados se aproximou e eu, achando que ele fosse me pedir para sair, levantei-me. Não, não, ele sussurrou. Não vá até que as luzes sejam acesas. Espere até que as luzes acendam. Então esperei. O lugar ficou mais escuro, as sombras ainda mais profundas. As janelas estavam feias e repulsantes. Eu queria tanto ir embora. Mas então, de repente, as luzes da rua acenderam do lado de fora e a cena toda mudou como por um milagre. Que linda transformação! Eu acho que nunca vi cores tão impressionantes. Nunca recebi tal sentimento celestial
como quando aqueles mosaicos de vidro colorido encheram o ambiente com suas maravilhosas cores. Tudo em volta estava realçado com uma beleza além deste mundo que alimentou a minha alma de tal forma que eu queria capturar tudo aquilo comigo para sempre. E foi aí que eu pensei na escuridão e no desencorajamento que muitas vezes cobre o meu próprio espírito e como inexplicavelmente pode desaparecer quando a alegria do Senhor entra e a sua luz enche a alma. Eu aprendi um segredo daquele empregado. Aprendi sim. E muitas vezes desde então eu tenho pensado no que ele disse. Espere até que as luzes acendam. A Escritura promete que o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Mas também nos diz: espera no Senhor. Espera pacientemente por Ele, e Ele tudo fará. Sabe, muitas vezes as nossas orações teriam sido respondidas se nós tivéssemos esperado até as luzes acenderem. Se nós tivéssemos dado a Deus uma chance. Se nós tivéssemos esperado um pouco mais. Se nós não tivéssemos deixado o desencorajamento nos fazer desistir antes de termos orado até vermos a vitória. Portanto, aguente firme. Espere até as luzes. Deus enviará a sua luz e Deus dará a vitória. E Deus responderá às suas orações. Sabe, nas horas em que você se encontra em perigo e você se sente oprimido e em sérias dificuldades perante inimigos físicos ou espirituais, não há nada mais confortante ou que dê mais força do que a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia inteira está cheia de belas e confortantes escrituras que prometem a proteção de Deus para os seus filhos. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Enquanto que em Isaías 43, Deus promete: não temas, porque eu estou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas antigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E logicamente os salmos estão cheios de preciosas promessas, como estas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não são lindas as promessas? E lembre-se, sempre que você não consegue dormir à noite e se vira para lá e para cá e está com medo, que Jesus nunca dorme. Ele e todos os seus anjos estão te vigiando o tempo todo. Ele conhece cada fio de teus cabelos. Tudo está em suas mãos. Deus com seu amor está nos olhar. O mundo dorme com estrelas a olhar. Pastores vigiam ovelhas.
farol está brilhando pros navios no mar. Deus com seu amor está nos olhar. Durma em paz, a noite nenhum mal te faz. Tudo está bem na terra e no mar. Deus com seu amor está nos olhar. Durma em paz, noite nenhum mal te faz. Tudo está bem na terra e no mar. Deus com seu amor está nos olhar. Deus com seu amor está nos olhar. Durma em paz, a noite nenhum mal te faz. Tudo está bem na terra e no mar. Deus com seu amor está nos olhar. Eu tive um grande amor, um amor tão grande assim, parecia não ter fim. Mas hoje ele partiu, não choro mais porque agora estou feliz, pois posso entender. Melhor é perder um amor que nunca derramar com alguém. Se doce foi o amor e o sonho não se realizou, vale a pena ter amado alguém. Vale a pena ter amado alguém. As lágrimas que chorar te ajudarão a ver que um coração quebrado pode ensinar tanto a você.
emocionante e tão verdadeira, pois é melhor perder um amor do que nunca ter amado alguém. Agora eu espero que essa história seja um consolo para qualquer um de vocês que talvez tenham perdido um amor, esteja se sentindo um pouco só nesse momento e com o coração partido. George Matheson era um jovem compositor cristão. Ele estava profundamente apaixonado e logo iria se casar, quando seu médico o informou que ele estava perdendo a visão e que em 6 meses estaria cego. Logicamente, isso lhe partiu o coração, mas ele não achou que seria justo esconder o fato de sua noiva, sem dar a ela uma chance de escolher se ainda queria se casar com ele. Então, ele foi à casa dela aquela noite e sentaram-se no sofá de mãos dadas, conversando sobre isso ou aquilo, até que finalmente ele criou coragem para contar-lhe: querida, eu tenho más notícias para te dar. O médico me disse que até o dia do nosso casamento eu estarei completamente cego. De repente, ele sentiu a mão dela estremecer e perder a força. Então, friamente, fria como gelo, ela largou sua mão, ao se virar e desabar em lágrimas, e disse: oh, eu sinto muito, George, mas sabe, eu jamais poderia ser casada com um homem cego. Se sentindo acabado e destruído, com seu mundo todo em pedaços, ele caminhou de volta à sua casa, onde se sentou só em sua mesa, pensando que a única coisa que lhe restava no mundo inteiro era Jesus. Então ele tomou uma folha de papel e sua velha pena e escreveu o maravilhoso hino que o fez famoso e tem sido conforto para milhões de pessoas. Oh, amor que não vai me deixar. E aquele amor do qual ele falava era Jesus. Oh, amor que não vai me deixar. Descanso minha alma exausta em você. A vida que te devo de volta quero te dar, para que nas profundezas do seu mar, mais rica e mais cheia possa ser. Através dessas provas e sofrimentos de amor, nós concluímos quais são os verdadeiros valores da vida e quais as coisas que são mais importantes. Nós aprendemos que não importa o que aconteça, Jesus está sempre conosco e ainda nos ama e se preocupa conosco. Quando tudo mais tiver passado, nós ainda teremos Jesus. Quando tudo mais tiver acabado, ainda haverá Jesus. Quando todos os outros nos abandonarem, nós ainda teremos Jesus. Quando mais nada nos sobrar, ainda haverá Jesus. Quando o mundo todo não tiver mais nada, nós ainda teremos Jesus. E Jesus é tudo o que nós realmente precisamos. Não há uma pessoa no mundo que não passe por provas, tentações, testes e tribulações. Mas é como você maneja cada situação que faz toda a diferença. Essa é a maior vitória de todas. Quando você parece estar derrotado, mas mesmo assim confia no Senhor. Esta deve ser a coisa maior e mais agradável de todas para Deus, de que mesmo quando parecia que você estava perdido, derrotado e você falhou,
Mas ainda assim, você confia nele do mesmo jeito, como Jó na Bíblia, que disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Você mostrou fé frente ao desastre, fé frente à agonia, fé frente à morte. Coração doído, sorrir mesmo se ferido. Se uma nuvem cinza te abraça, tudo passa. Se você sorrir da tristeza, sorria e tenha certeza que amanhã o sol virá brilhar. Seu rosto com riso, esconda a dor com um sorriso. Quando aquelas lágrimas quiserem rolar, é a hora de continuar. Sorria, de que adianta chorar? Sua vida ainda vai florir. Acredite ou não, foi o famoso comediante do cinema mudo, Charlie Chaplin, que escreveu esta canção. Mesmo que o seu coração doa, sorria. Bem, dizem que a separação é uma doce tristeza. E estas poucas linhas a seguir têm sempre sido um grande conforto para mim, em tempos em que meu coração doía por ter que dizer adeus a alguém que eu amava. Será que Jesus se importa comigo quando tive de dizer adeus aos que na terra são mais queridos para mim? Quando meu coração está doído, quase partido, será que ele me vê sofrer assim? Ah, eu sei que ele vê, ele se importa comigo. E seu coração é tocado com a minha dor. Embora pesados sejam os dias e as noites longas, vazias, eu sei que se importa comigo o meu Salvador. Esta é uma emocionante história verídica. Eu tinha um amigo que era muito feliz com sua bela mulher e sua doce filhinha de 3 anos. Mas de repente, um sofrimento entrou em sua casa quando sua jovem esposa morreu num acidente de automóvel. E parecia que toda a luz havia desaparecido da vida dele para sempre. Na noite após o funeral, o jovem pai estava colocando a sua filhinha para dormir e com os dedos desajeitados tentava abotoar a sua pequena camisola, quando de repente as luzes se apagaram na casa toda. Ele suspeitou que um fusível deveria ter queimado no porão. Então ele disse à menina: olha, o papai volta já. Fica deitadinha e bem quieta me esperando aqui, tá? Mas ela, com medo de ser deixada sozinha no escuro, implorou para ser levada com ele. Então o pai a pegou no colo e se dirigiu pelos corredores e pela escada abaixo. A menina se aconchegou nos braços do pai por um tempo. Mas quando eles entraram no porão, ela o agarrou no pescoço com força e disse: está tão escuro, mas eu não estou com medo, porque o meu papai está aqui. Um soluço estremeceu todo o corpo daquele homem. Ele enterrou sua face nos cabelos da sua filha e chorou. E disse: querida,
Está escuro mesmo. Mas eu também não estou com medo, porque o meu Pai está aqui. Eis aqui uma pequena e linda meditação chamada Pegadas na Areia, que se tem tornado bem popular nos últimos anos. Certa noite, um homem teve um sonho. Ele sonhou que estava caminhando ao longo de uma praia com o Senhor. Cruzando o céu, apareceram cenas da sua vida. Para cada cena, ele notou 2 pares de pegadas na areia. Um pertencia a ele, o outro ao Senhor. Quando a última cena da sua vida passou à sua frente, ele olhou para trás, para as pegadas na areia, e notou que muitas vezes ao longo do caminho da sua vida, só havia de pegadas. Ele também notou que isso acontecia nos momentos mais baixos e tristes da sua vida. Isso realmente o perturbou, e ele questionou ao Senhor a respeito. Senhor, você disse que uma vez que eu decidisse seguir você, você andaria comigo todo o caminho. Mas eu notei que nos momentos mais turbulentos da minha vida, há apenas um par de pegadas. Eu não compreendo por quê. Porque quando eu mais precisei de você, você me deixou. O Senhor respondeu: meu filho, minha preciosa criança, eu amo você e nunca o deixaria. Durante os seus tempos de maiores testes e sofrimentos, quando você vê apenas um par de pegadas na areia, foi aí que eu carreguei você. Jesus promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei nem te desampararei. Mesmo nas horas mais escuras e atribuladas, o Senhor é sempre um amigo que fica mais perto do que um irmão. Bem, este é um bom momento para eu ler algumas das mais confortantes palavras de amor jamais. Um trecho que tem trazido conforto e coragem a incontáveis milhões de pessoas através dos 3.000 anos, desde que foi escrita pelo grande escritor de Salmos, o rei Davi. Talvez você já tenha adivinhado que eu vou ler para você o Salmo 23 da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Às vezes as tristezas, os desencorajamentos,
os desapontamentos desta vida podem pesar demais em nossos corações. Quando as coisas simplesmente não dão certo, ou quando sofremos derrotas pessoais ou perdas, às vezes o desgaste de tudo isso nos faz pensar se alguma coisa do que fazemos realmente vale a pena. Bem, quando nós estamos realmente por baixo e realmente o panorama à nossa frente não parece muito brilhante. Mas é especialmente em momentos de testes como estes que nós devemos continuar a confiar na palavra de Deus e em suas promessas. O choro pode durar uma noite, a Bíblia diz, mas a alegria vem pela manhã. Aquela manhã gloriosa do céu que virá depois das sombras e da noite desta vida. Então mantenha seus olhos no Senhor e na maravilhosa promessa do céu por vir. Isso vai te ajudar a suportar esses fardos e provas que você está passando agora. Quando você se der conta que eles existem apenas por um momento, só por um pouco de tempo. Porque logo todos os desapontamentos, os sonhos perdidos, as experiências profundas e escuras serão esquecidos e apagados como um pesadelo, quando aquela gloriosa manhã do céu despontar. Não haverão mais lágrimas, nem dores, não haverá mais morte, nem tristeza, não haverão corações partidos, nem desencorajamento, pois amanhã virá e as trevas fugirão. A Bíblia nos fala de um lindo mundo esperando por nós depois deste. Um lugar mais maravilhoso do que qualquer uma das nossas mais maravilhosas fantasias. Na verdade, a cidade celestial, o lar de todos os cristãos salvos de todos os tempos, é tão espetacular, tão sensacionalmente linda, tão estupenda, que é quase impossível de se descrever. Será que você pode visualizar um mundo sem mais morte, sem mais dor ou medo, sem mais tristezas ou lágrimas ou doenças, onde tudo é alegria e prazer? Uma sociedade onde todos trabalham juntos em harmonia, cooperação e amor. Um lugar maravilhoso assim está quase além da nossa capacidade de imaginação, não é mesmo? Como a Bíblia diz, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não entraram na imaginação dos homens são as maravilhas que Deus preparou para os que o amam. Haverão todos os prazeres e excitamentos que você jamais experimentou na terra, só que muito, muito melhores. A beleza do amor, as emoções do sexo, as alegrias das crianças, os desafios de novos horizontes, a realização de novas tarefas, até mesmo a aventura de pioneirar novos mundos. Todos os desejos de cada coração se tornarão realidade naquela cidade celestial. E cada emoção, cada excitamento, cada lindo amor ou trabalho inspirante que você já ouviu falar e sempre quis ter nesta vida, mas nunca foi capaz, serão seus naquela região celestial. Sentimos aqui uma paz e amor sem
um lugar maravilhoso, não é mesmo? Bem, você sabe com certeza se poderá entrar nessa maravilhosa cidade celestial? A Bíblia diz que só os salvos entrarão nela. Você sabe como se faz para estar salvo? A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do pecado e da morte espiritual. E salvo para uma nova vida de paz e alegria no céu. Apenas faça comigo esta oração. Apenas repita comigo. Querido Jesus, quero ser uma parte deste maravilhoso mundo de amor agora mesmo e para sempre. Por favor, me perdoe por meu egoísmo e a minha falta de amor. E por tudo de errado que eu tenho feito. E por favor, entre no meu coração e me encha com seu amor. No nome de Jesus. Amém. Agora que Jesus vive no seu coração, você pode ter a certeza de que a mansão celestial que Jesus prometeu a seus filhos, assim como todos os prazeres do paraíso, serão seus. Até aquele dia, no entanto, faça bravamente o trabalho que Ele te chamou para fazer e não deixe que os desapontamentos desta vida te derrubem. Você tem uma maravilhosa vida com Jesus à sua espera, incluindo o céu, o conforto máximo e a máxima recompensa. Se você quiser mais fitas e publicações inspiradoras, escreva-nos hoje mesmo para o endereço na caixa da fita. Deus te abençoe. Nós te amamos.